Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Alex e eu vou ministrar essa disciplina de representação tridimensional para vocês. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o Revit, só vou afastar um pouquinho a câmera. A gente vai iniciar, então, o que a gente faz? Quando você carrega a janela, a primeira janela que vocês têm é essa daqui. Essa é a janela dos projetos, certo? Aqui vocês conseguem abrir um arquivo novo, né, um arquivo já existente, ou carregar um novo arquivo, ou aqui embaixo são os modelos. Tá? Novo, a única diferença é que aqui não tem nenhuma configuração e aqui já tem alguns modelos já configurados. Nesse caso, esse é o modelo de arquitetura, né, e aqui existem alguns projetos, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente já abriu aquele arquivo para navegar sobre ele, então vamos abrir um modelo de arquitetura. Quando ele abre, ele vai estar carregando aqui embaixo, né, as porcentagens. Deixa eu só ver se está tudo ok. Beleza. Ok. E aí a primeira coisa que você enxerga quando vocês carregam esse modelo de arquitetura, né? Existem essas 4 bolinhas. Né? Professor, o que são isso daqui? Né? Pessoal, essas daqui são as elevações, ok? Então você tem aqui no caso do meu, essa barra ela estava aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir localizar ela. Mas ela estava embaixo dessa daqui. Opa, vamos tentar aqui. Ó, ela estava aqui embaixo. Quando eu carreguei o meu, ela estava assim. Então eu tenho aqui barra de propriedades e aqui, né, a navegador do projeto, certo? São 2 barras importantes. Então o navegador, eu geralmente coloco aqui na minha direita. E a propriedade fica aqui na esquerda. Tem gente que gosta de colocar o navegador embaixo, ou o navegador na esquerda, e aí fica a livre critério de vocês. Certo? Então, como a gente estava falando dessas 4 simbologias, né, eu tenho aqui, pessoal, as minhas elevações. Né? Então, eu tenho elevação sul, elevação norte. Se eu clicar na elevação, ele já carrega uma elevação. Como é um projeto arquitetônico, ele já tem aqui os níveis já carregados. Né? Estou trabalhando no navegador elevação, então posso ver a pista leste, oeste, sul, ele já carrega automaticamente. E aqui tem os plantas de forro e aqui planta de piso, ok? Então o que eu vou fazer? Para eu navegar no projeto, eu aperto o botão do meio do mouse. O que ele faz? Ele segura, agarra a tela. Tá? Então se eu estou mexendo na planta, eu aperto o botão do meio, ele vai agarrar. Tá? No nível 1, eu tenho essas configurações, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, navegador à direita e propriedades à minha esquerda. Professor, né? Não aparece a barra de propriedades. Por quê? Aqui, no meu caso, né? Professor, não aparece. O que eu faço? Você aperta aqui, pessoal. Então, quando você carrega lá a arquitetura, você entra ali numa parede, né? E, tipo, por exemplo, você está configurando aqui, ele vai aparecer essas opções, tá? E aí, onde que você vem aqui? Ó? Você vem nos modificadores, certo? Da parede. Pessoal, eu coloquei aqui na arquitetura, a parede, não apareceu a barra de propriedades. Por quê? Porque a arquitetura está nas modificações, tá? Você define um comando, né? Parede, e aí você pode colocar aqui quais as modificações, né? Então, os modificadores ajudam você a criar. Aqui é como se fossem os comandos do CAD, né? Você tem aqui a barra de propriedades, então carregando aqui à minha esquerda, e aí você tem todas as propriedades da parede. Aqui você tem questões de cortar, unir, aqui você tem questão de alinhamento, questão de deslocamento, questão de espelhamento, rotacionar, copiar, mover, né? Aqui tem um que é importante, que é o trim, o fillet. Aqui nesse caso é o TR, ok? O trim nosso cortava, né? Aqui o TR, ele faz, ele estende e faz o papel do fillet. E aqui tem o estender, né? Que daí você pode trabalhar. E aqui você pode desenhar o perfil de uma parede. Principalmente quando você edita ela, você acaba trabalhando aqui. Ok? Tendo dito isso, a gente tem aqui todos os níveis, né? Só que como está, às vezes, nível 1, nível 2, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, planta abaixo do piso. Então vamos colocar aqui, ó. Simplesmente coloquei para renomear, né? Então vou colocar planta R. Ok? Sim, eu renomeei. Aqui, ó, planta nível 2, então vamos renomear. Aqui, ó, planta pavimento superior. E aí eu consigo renomear essas informações do meu desenho. Tá? O que está em preto é o que está destacado, então eu estou no pavimento térreo. Se eu for na elevação leste, ele
vai destacar em preto, ok? Se eu for no planta TR, a planta que está em negrito fica a planta que está sendo visualizada, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir uma parede. Então imagina só que a gente está na planta do TR e a gente vai inserir uma parede. Legal, professor. Que parede que eu vou inserir? Eu vou clicar nas propriedades e tem várias paredes configuradas, né? Tem essas CWs, que são paredes com tijolo e estrutura metálica. Tem essas paredes aqui exterior, que é com bloco metálico. Tá? Então a gente não vai trabalhar com bloco metálico, a gente vai trabalhar nessas paredes genéricas. Tem essa parede aqui ó, de 140 de alvenaria, então é uma parede de 14 milímetros. Ok? E aí tem um problema aqui, que é a questão da minha unidade. Então eu vou clicar na tela e vou jogar aqui para baixo, né, um valor qualquer. Ok? E aí eu aperto o ESC para sair do comando. Essa parede aqui, que eu desenhei, é essa parede genérica de 140 milímetros, mas eu não gosto dessa unidade de milímetros, eu nunca trabalhei com isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a unidade. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em gerenciamento, ok? Então eu vou gerenciar alguma coisa, nesse caso eu estou gerenciando a unidade. Então gerencio aqui, ó, unidades do projeto. A disciplina pode deixar ela comum mesmo, porque a gente não está trabalhando com nenhuma dessas outras, então eu vou deixar comum. Só que ao formato, pessoal, ao invés de linear, eu vou deixar o quê? Eu vou mudar eu clico naquele ponto e vou mudar aqui para metros. Eu vou trabalhar em metros. A professora gosta de trabalhar em centímetros, então eu trabalho em centímetros. Mas nesse caso eu vou trabalhar em metros. Por que muitas vezes o Revit trabalha em milímetros? Porque como ele trabalha detalhe por detalhe, então às vezes precisa que você trabalhe 1 milímetro de espessura. Tá? Então fica mais fácil você colocar 1 do que você digitar 0,001, entendeu? Então é uma questão de lógica. Mas se você gosta de desenhar em metros, você pode mudar. E a qualquer momento você pode alterar isso daqui. Então eu vou colocar em metros, casas decimais. Vamos colocar 2 casas, como se fosse 1,00. Né? Aqui seria 1 metro, a primeira casa seria, por exemplo, 10 centímetros, né? E aqui seria 1 centímetro, né? Então 10 centímetros aqui e 1 centímetro aqui. Tá? Então eu já consigo trabalhar na casa de centímetros. Poxa, tá bom. Só que se eu quiser, por exemplo, trabalhar na casa de meio centímetro, eu tenho que colocar o quê? Tenho que colocar 3 casas decimais. Então aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 100 centímetros, né, que equivale a 1 metro, aqui eu tenho 10 centímetros no limite. Desculpa, aqui eu tenho 10 centímetros, né, 1 e 0. Aqui eu tenho 0,1, então 1 centímetro, e aqui eu tenho 1 milímetro. Tá? Então os milímetros vão estar na casa dessa terceira unidade aqui. Vamos suprir? Não, tá bom. Tá. Simbologia de unidade, pode colocar metro. E caso decimais, e ok. Então já mudou para metro aqui. Questão de ângulo, vamos mudar também. Ao invés de colocar graus, vamos colocar em símbolo de unidade, né? Ele está em graus. Tem aqui, ó, graus, decimais, graus, minutos e segundos. Só que eu vou colocar aqui, ó, inclinação, não ângulo, né? Ângulo eu vou deixar. Mas inclinação a gente trabalha o telhado, questão de percentual. Ok? Então porcentagem, beleza. Ok, e ok. Unidades alteradas. Então o que acontece aqui? Ele está marcando para mim, se você clica na parede, eu desenhei uma parede com 13 metros. Vamos deixar arredondando ela com 7? Ó, eu clico no desenho da parede e ela já se altera. Ah, professor, eu quero colocar ela com 5. Então eu dou 2 cliques aqui. Opa, eu clico aqui na unidade, né? Se quiser mudar o valor, se colocar 5, ele consegue alterar. Calma aí. Ó, desculpa, pessoal, eu estava colocando na cota. Você clica na parede, clica no valor e coloca 5 aqui. Se você colocar na cota, né, que ele definiu, você não vai conseguir alterar. Você só vai conseguir alterar se você clicar na parede. Tá? Então vamos lá, arquitetura, vamos pegar a parede de novo, vamos continuar esse desenho? Então eu vou clicar aqui e vou tentar fazer um retângulo. Ele tem 5, vamos fazer por 7 no comprimento. Eu vou digitar 5 para baixo e Enter. E aqui eu vou clicar para ele fechar o meu desenho. Olha lá. Agora eu tenho o desenho da minha parede. Eu vou deletar essa cota aqui, porque eu não quero. Então cliquei e deletei. Ó, eu clico na minha parede, agora eu tenho as medidas. Né? Eu tenho aqui uma medida por dentro. Então está dando 6,86. Aqui está dando 4,68. Se eu quiser uma medida interna de 5 redonda, eu aperto aqui. Ó. Se eu quiser uma medida aqui de 7, eu vou apertar aqui. Mas professor, por que você digitou 7 e internamente ele ficou menor? Agora as coisas estão corretas. Então o que acontece com isso daqui? Ó? Quando você vai desenhar a parede, você tem que selecionar
o ponto de início que você vai construir essa parede. Eu já selecionei na propriedade a parede de 14 e eu tenho aqui a minha localização, né? Se você colocar pelo eixo central da parede, ok? Então, quando você notar aqui o desenho, ó, eu estou puxando pelo eixo. Se eu colocar 3, tá, eu estou colocando 3 de eixo a eixo. Quando eu virar, eu estou virando o eixo. Então, metade da alvenaria está vindo para a esquerda e metade vindo para a direita. Então, se eu digitar 2 agora, né, eu tenho que desconsiderar metade da... Eu tenho que desconsiderar metade da parede. Então, 2 menos 14, né, vamos colocar aqui 3 e vamos fechar. Ó, como a parede tinha 14, se eu colocar aqui, ó, né, a distância dessa, 2 menos 14 dá 1,86. E aí eu vou ter que vir alterar aqui para 2. Nossa, professor, isso é ruim. Eu não gosto de desenhar no eixo. Então, então você tem que vir aqui, ó, linha de localização. Então eu vou desenhar ele sempre no quê? Na face de acabamento externo? Na face de acabamento interno? Vamos colocar na face de acabamento externo. Se você quiser fazer, por exemplo, esse desenho de 3 por 2, vamos ver se vai dar certo. Ó. Eu clico, eu vou colocar 3 externamente. Agora a linha de construção está alinhada na face externa. Então vou colocar 3. Agora eu vou descer 2 e vou descer para a esquerda 3 e vou concluir com 2. Vamos medir agora? Ó. Agora deu aqui, ó, professor. Nossa, internamente deu 1,72. Tá, internamente, né? Mas externamente, se você considerar, por exemplo, essa distância dessa parede até aqui, ó, 2,72 mais 14 vai dar 28. Então, 28 mais 2,72 vai dar 3 metros redondo. Então, esse tipo de construção, ele está alinhando por fora, né? Construindo por fora, mas a medida está sendo dada aqui por dentro. Então vamos fazer o seguinte. Então uma outra opção que você tem para fazer é o acabamento interno. Então tá. Então eu vou querer que dentro esteja 3 metros. Então agora sim, se eu colocar 3 metros, ó, a linha de construção está na face interna. Então vou colocar 2 metros, eu vou colocar 3, tá? Então vocês têm que atentar para isso, tá? O método de desenho. Agora, se eu clicar nesse desenho, a medida interna é 2 e a medida de deslocamento da parede, ó, claro que ele aqui, ó, está de 3 metros. Eu digitei os mesmos valores, mas eu estou produzindo resultados diferentes. Medida interna de 1,72. Essa daqui, medida interna de 2 metros, claro, porque eu alterei. Né? Então vamos só ver, a outra opção seria aqui. Ó. Então seria centro, né? Linha central da parede. Vamos ver a diferença que vai dar? 3, 2, 3 e 2. Olha só a diferença. Se eu colocar nessa, a minha parede interna está com 1,86. Se eu colocar nessa, ela está com 1,72. Mas as medidas foram digitadas as mesmas, né? E aqui vai estar 2 metros. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado do seguinte. Eu estou construindo o meu desenho por onde? Certo? Isso que é importante que vocês já venham a definir. Tipo, qual que é a minha linha de construção. Ok? Então, aqui já tenho todas essas minhas paredes feitas. Certo? Então, vamos navegar nesse desenho? Eu tenho o desenho construído com essas paredes e agora eu quero visualizar ele em 3D. Professor, não aparece no navegador aqui. Como é que eu faço? Vocês podem vir aqui, ó, em vistas. Certo? Então, se vem em vistas, coloca aqui, ó, vista 3D. Quando você colocar aqui, ele já vai adicionar para o lado de cá a questão das vistas. Então, tudo que você construiu e implanta no Revit, ele já constrói em 3 dimensões. Ó, eu tenho minha vista 3D. Então, deixa eu renomear aqui, ó, vamos colocar vista 3D, vamos colocar aqui, ó, perspectiva, né? Ok? Então, eu já tenho aqui, tá, o meu desenho, tá? Só que, se eu for colocar agora nas elevações, vamos ver na elevação leste o que aconteceu? Nossa, professor do céu, por que o desenho passou lá, né? Ele passou porque eu tenho que definir limites, né? Eu tenho o limite da planta do terra e tenho o limite da planta superior, ok? Então, quando eu vou lá no meu desenho, né? Vou em perspectiva, e aí eu seleciono isso que eu construí. Opa, desculpa, eu mexi. Eu deixei apertado, pessoal, sem querer, e aí eu estou movendo o nível do plano superior. Tome cuidado com isso, ok? Então eu vou selecionar o meu objeto aqui, né? E ele tem, pessoal, restrições, né? Restrições de base e restrições superior, ok? Você pode restringir ele a alguns pavimentos. Nesse caso, por exemplo, a minha restrição superior desses objetos, que está aqui, ó, ela vai estar sempre nas propriedades, né? A minha restrição superior do objeto foi o
pavimento superior. Se eu colocar pavimento térreo, ele vai dar cancelado. Por quê? Porque o pavimento térreo ele vai ficar com uma espessura de 0, né? E aí não tem desenho. Então eu vou colocar aqui, ó, pavimento superior. Ok? Agora, se eu for na elevação leste, ó, eu consigo ver, pessoal, a minha elevação que está limitada ao pavimento superior. Então, o que vocês têm que atentar é o seguinte: você tem uma geometria e ela tem que respeitar restrições. Tanto restrições de base, nesse caso a restrição de base dessa parede é planta do térreo. Então, ele vai desenhar no térreo. A restrição de base do superior, né, vai ser acima do pavimento, acima para o nível planta superior. Então, ele vai estar restringindo a planta do pavimento superior. Tá? Então, nesse caso, ele já restringe a 4 metros. Certo? Vamos para a perspectiva. Professor, e agora? Tá. Como é que eu resolvo isso daí antes de desenhar, para evitar essas modificações? Então, vem arquitetura e parede. Certo? E aí eu venho aqui em cima, pessoal, tem as minhas linhas de restrições, né? Tem aqui, ó, por exemplo, ele vai iniciar no nível da planta do pavimento térreo, certo? E a altura, nesse caso, ele está não conectado. E qual que é a altura que está definindo? 8 metros. Professor, eu queria fazer uma mureta abaixo, então eu vou fazer com 1,20 de altura. Vamos tentar desenhar, ver o que vai acontecer? Olha lá. Agora sim. Comecei a fazer uma parede mais baixinha. Essa não tem restrição. Professor, eu acho que eu queria que fosse restringido até o nível superior, não quero ficar alterando. Então você vem, altura, você restringe, ó, o nível, planta, você restringe na esquerda e o nível da altura da direita. Então a altura eu quero restringir o pavimento superior. Então, professor, mas está 1,20 m. Mas não tem problema. Desenha lá para você ver o que vai acontecer. Ó. Ele vai estar desenhando nessa unidade aqui de 4 metros. Né? Então ela vai ter 4 metros de altura, por mais que você não restringiu o valor. Tá? Então ele só vai aceitar valores diferentes quando você pegar aqui embaixo, né, você restringir. Se restringiu, beleza. Não restringiu, não. Então coloca planta superior, legal. Então você pode vir aqui com segurança. Ó, planta térrea, né? Então você vai desenhar em planta, que nem no CAD. Então você vem na parede, você vai construir aqui e lá na questão da altura, você vai restringir ele com relação à planta superior. Se você deixar não conectado, né, vale o valor que está aqui. Então vamos restringir planta superior. E aí eu quero, por exemplo, mexer nisso daqui. Vamos ver. Professor, eu queria fazer uma divisão interna aqui. Ó. Então eu posso fazer qualquer coisa. Vou fazer, por mais que eu não alinhei com nada, né, eu não estou usando medidas aqui. Ó, fiz um desenho e ele já conecta sozinho. Quando eu clico na minha parede, eu consigo ver a distância que ficou. E aí eu altero. Quero que seja 3 metros. Né? E essa daqui eu cliquei, eu quero que ela esteja afastada a 3,5. E aí, correto. Ó. A questão do ambiente acaba sendo definida. Então fica mais fácil, você não precisa ficar digitando a unidade. Tá? Aí, por exemplo, né, vou só mostrar uns modificadores. Né? Imagina só que você tem uma parede aqui externa. Ok? E ela está lá fora lá da casa e tal. E aí você faz uma outra parede aqui, ó, que você queria. Não queria fazer isso não, queria passar. Ó, beleza, tá. E aí, essa parede ficou deslocada. Porque eu queria alinhar essa parede com essa. Então agora eu venho nas modificações, tá. Então os modificadores é igual do CAD. Nesse caso eu queria um alinhamento. Então eu venho nessa ferramenta aqui, ó. Eu vou alinhar o meu objeto, tá. Então eu clico em alinhar. Eu vou alinhar ao quê? Eu vou alinhar essa parede aqui, né. Alinhar a essa definição. Agora, o que eu vou querer alinhar? Eu quero alinhar essa parte de fora ou essa parte de dentro? Eu acho que a parte de dentro. Eu clico aqui, ele acaba alinhando os objetos. Então, é uma ferramenta muito fácil de se construir. Tá? Seleciona, você pode deletar os objetos e aí as coisas já voltam ao normal. Professor, e aqui? Ó? Não gostei dessa distância. Eu queria que ela ficasse a 2 metros ou 2,4. Aí, para fazer como se fosse aqui. Imagina que aqui é um banheiro. 1 metro? Não. Vamos colocar ele com 1,25. Tá? Então já tem as dimensões precisas. Né? A parede é 1,25 m. Essa parede está centralizada a 3 metros. Essa aqui a 1,25 m. Essa daqui ficou com quanto? 2,47? Não, eu vou querer 2,5. Tá? Por que ele está dando esses valores assim? Porque a minha espessura de parede tá. Se eu vou clicar aqui, ela está com 14 centímetros. Tá? Então eu preciso alterar, pessoal, às vezes as configurações dessa parede. Tem parede que é com 13, tem parede que é com 15. Mas no costume brasileiro a gente costuma trabalhar com 15, né?
Então vamos lá. Eu tenho um desenho já configurado e, professor, não gostei dessa representação das minhas paredes. O que eu posso fazer? Então eu vou selecionar as minhas paredes e vou pegar a parede básica e é essa mesmo que eu vou alterar. Então eu venho para cá, clico nas propriedades, venho editar esse tipo de material. Ok? Eu vou diminuir porque não precisa tudo isso. Legal. Agora que está falando aqui, ele pertence a uma família de sistema básico de paredes, né? Não é uma parede cortina, nem uma parede empilhada. É um sistema de parede básica. Ok. Qual que é o tipo dela? Genérico de 14. Ah, eu não quero usar esse. E não quero perder ele, então eu vou duplicar. Certo? Eu vou criar uma parede nova para a gente trabalhar. Por exemplo, parede de alvenaria externa. Qual que é a espessura? 15 centímetros. Então eu renomeei, então eu acabei de criar uma parede nova, ok? Se eu der um ok, eu tenho aqui, ó, nas minhas propriedades, pelo menos um nome, né? Eu tenho um nome aqui, ó, parede de alvenaria externa 15 centímetros. Essa é a parede que a gente está criando nova. A de 14 permanece. Se eu altero os valores dela, eu posso perder essa configuração desse material. Tá? Nesse caso, a gente está trabalhando nessa, então vamos editar a parede de alvenaria. Editar tipo. E aí vamos voltar lá. O legal, quando você já pega uma parede configurada, claro, ela já tem todas as configurações dessa parede de alvenaria, né? Tem o coeficiente de transferência de calor, tal, que o Revit tem todos esses dados dentro do computador, e alguns, se você precisar, você pode alterar. Ah, professor, eu não gostei desse padrão de preenchimento, certo? Essa escala rachura cruzada diagonal, posso mudar? Pode, ó, a parte de gráfico, né? Então eu vou mudar o meu gráfico, vem aqui. E vou colocar aqui, vamos ver, eu gostei dessa daqui, ó, diagonal, ok, ok, olha lá, bacana, ele já muda a representação. Ah, professor, não gostei não? Então venho aqui e vou mudar de diagonal para, qual que pode fazer? Ah, professor, eu vou botar, eu sou meio esquisito, eu vou botar isso aqui, madeira, sou meio doido, então eu vou botar textura de madeira para alvenaria. Ele altera para rachura de textura. Então é legal quando você configura o material. Estou configurando aqui a alvenaria. Você pode configurar uma chapa de madeira, alguma coisa. Então ele já configura. Então vamos lá. Editei, não gostei dessa. Então vamos colocar uma que seria bacana. Então vou pegar essa rachura em diagonal, ó, ascendente. Mas professor, está muito grande. Então eu dou 2 cliques. Vamos pegar essa menorzinha. Ó, 2 cliques, então eu vou colocar, ao invés de espaçamento 1,5, eu vou colocar 0,5. Vamos ver o que vai dar. Ok, ok e ok. Olha lá, ele vai ficando mais suavezinho. Tá vendo? Então você consegue configurar bem a questão da visualização. Ah, professor, eu sou daqueles que não gosto de rachura. Eu gosto das coisas sólidas mesmo, então eu vou botar sólido. Legal, e a cor? E agora, para preenchimento da cor, vocês vêm aqui, ó. Colocam lá, vamos botar uma cor, eu gosto da cor vermelha, então vamos botar uma cor vermelha aqui, para poder desenhar, tipo, como se fosse um vermelhão. Então eu aplico, né, ok. E aí a visualização do projeto e da estrutura acaba sendo um pouquinho diferente. Olha, professor, por que só essa aqui ficou? Ah, porque essa, pessoal, é a parede 14 milímetros e essa é a parede que a gente tem de 15. Mas, professor, se eu for medir, ela me parece que ela não tem 14 centímetros, né? Vamos tentar. Portanto, se eu fosse medir aqui, ó, vamos pegar cota linear. Tá. Se eu fosse medir essa parede aqui, ela não vai chegar a ter os 15 centímetros. O nome dela vai ser parede de 15. Mas ela está medindo o quê? 14 centímetros. 0,14 é 14 centímetros. Então, professor, então não está batendo. Tá? Então tem alguma coisa errada na configuração dessa parede. Eu preciso fazer ela virar 15 centímetros. Então eu venho editar. E aí eu vejo aqui, ó, quanto à construção, claro que eu posso minimizar tudo isso, né? A gente mexeu no gráfico, que é achura e cor, e a gente pode mexer na construção do objeto. Então, eu tenho aqui, ó, a minha largura está com 14 centímetros. Eu quero mudar isso daí. Então eu venho em estrutura. Eu preciso mudar. Olha lá, estrutura, unidade de alvenaria de concreto. Não quero isso daí não, eu quero 0,15. Então tá lá, a espessura dela ficou definida agora como 15. E aí você, ok, né? Aplica. Ok.
Agora essa parede aqui, ela já vai estar com 15 centímetros de espessura. Agora o que acontece dentro? Como a gente mudou a espessura, ele acaba mudando o quê? Ele cresce para a esquerda, cresce para a direita, ele acaba mudando o espaçamento interno. Então eu teria que fazer a configuração dos 15 centímetros muito antes. Legal. O que eu faço? Eu vou alterar. Deixar com 3 dentro. Essa com 1,25. Né? Essa daqui, deixa eu alterar de diferente, senão não vai dar certo ali. Aqui vai ficar com 3. Aqui vai ficar com 2,5. Né? Aqui eu vou deixar ela com 1,35. Não, vou deixar com 1,20 aqui, ó. Corredor. Tá, então esse corredor está com 1,20, aqui está com 2,39. Vamos ver. 2,39, vou colocar com 2,40. Tá, cresceu para lá. Então tenho 2,40, 3, 2,40, 1,20, 3, 2,5. Né? E aí, tá aí as nossas configurações. Tá? Aqui ficou, pessoal, ó, se eu clicar nela, 3 metros, e agora alterando lá por cima, eu terei para 1,25, ok? Aí a última distância que talvez ficou faltando aqui é essa de 2,48, que eu vou colocar 2,5, certo? Agora sim, se eu for medir a minha construção, se eu for medir desse ponto até o final, eu já vou ter mais uma medida um pouquinho mais precisa. Se eu for medir desse daqui até esse lado, eu tenho 4,5. Ó, se eu for medir esse objeto, né, eu clico nessa parede, né, nessa central, eu tenho todas as medidas. Eu tenho 2,40, eu tenho 1,20. Então eu tenho 2,40 mais 1,20 dá 3,60. Ok? Eu tenho duas paredes de 15, então 3,60 com 30 dá 3,90. E com mais 15 lá em cima vai fechar 4,5. Por isso que fechou essa medida. Ah, professor, eu queria fechar isso aqui com 4 metros externamente. Então essa parede aqui, pessoal, ela tem que ter 1,15. Okay? E aí fecha a medida redonda lá no fundo. Ah, e aqui em cima, professor? Ah, eu tenho essa parede aqui que está dando 7,35. Ah, então eu queria fechar com 7,5. Aqui, então, alguma parede eu tenho que crescer 15 centímetros. Então essa daqui, ao invés de 2,50, eu vou colocar 2,65. Agora eu tenho 7,5 por 4 metros. Certo? Então essa é a divisão. Se eu for na perspectiva, tá lá o nosso projetinho. Professor, eu quero deletar essas coisas, como é que eu faço? Né? Uma das dicas que a gente faz é o seguinte: você aproxima do objeto, né, seleciona. Você pode deletar, ou você aproxima e aperta Tab uma vez, sempre deixar apertado. E aí você seleciona tudo. Né? Aí você pode deletar. Então aproxima, aperta Tab, seleciona, deleta. Aproxima, aperta Tab, clica, deleta. Aproxima. Ó, o Tab tanto aumenta a seleção como desloca. Né? Então aproxima, aperta Tab, clica, deleta. Aproxima, Tab, clica, deleta. Eis a nossa planta, né? Nossa plantinha resolvida. Agora, por exemplo, você pode visualizar esse daqui que você fez, tanto em elevação, né? Qualquer elevação que você construir, você pode visualizar. Então, na elevação leste. E aí você pode falar assim: nossa, professor, não gostei dessa altura de 4 metros, eu quero que seja limitado a 2,88. Olha o que acontece. O modelo, como ele estava limitado à planta superior, se você altera o valor da altura aqui, né, a diferença do plano de configuração de corte, né, de vista de projeto arquitetônico em planta, desculpa, você consegue alterar todo o desenho, tanto na perspectiva, então se altera automaticamente a perspectiva, né, se altera automaticamente a elevação, né, e os níveis em todos os desenhos. Se você não tivesse conectado, por exemplo, esse desenho aqui, ó, vamos ver, ele não está conectado, legal? Não está conectado a nada. Daí você altera a planta, o nível aqui. Você clica no nível, você vai colocar aqui 4 metros. O que acontece? Ele não se conecta. Então isso que é o legal do Revit, que é essa configuração. Né? Você passa as informações para o desenho e ele te ajuda a modelar com mais rapidez. Então seleciona o objeto e vamos conectar ele ao plano do superior. Ó, já conectou o valor. Então eu posso mudar os níveis tudo por aqui, professor? Pode. Colocar 3 metros? Legal. Ó, eu acho que fica muito mais fácil. Ok? Tá, então eu tenho aqui
Ah, professor, posso mudar o nome disso aqui? Eu não gosto de planta pavimento superior, planta térreo? Pode, né? Planta térreo, é, 05, sei lá, planta térreo do lazer. Ó, ele altera o nome do teu projeto, certo? Se o professor queria mudar o valor aqui, posso mudar? Vamos colocar 2.000? Sim, ele altera também a questão do valor. Então ele é tudo integrado, ok? Com relação à questão de valores, essas coisas. Ah, professor, não queria esse símbolo do lado direito, então você desativa ele e coloca ele ativado do lado esquerdo. Ah, professor, não gostei aqui também, então desativa e ativa. Então são opções de representação. Eu vou deixar assim, né? Mas o costume é isso daí muitas vezes ficar do lado direito, então não vou me preocupar com isso. Então você já tem aqui o seu desenho, né? A planta e tal, todas essas coisas. E depois a gente vai configurar paredes, né? Mas antes disso eu queria que vocês inserissem outras coisas, né? Para dar uma diferença. Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir umas portas. Ó. Vamos salvar o projeto? Vamos salvar. Então eu vou lá no... Ele pediu para eu salvar, para a gente não perder. Eu vou colocar lá no desktop, vou colocar lá aula 02 Revit. Eu vou utilizar, pessoal, a biblioteca que tem aqui no Revit. Depois a gente pode instalar outras bibliotecas, outras famílias. Mas para vocês verem como é fácil, ó, que nem eu vou lá nas propriedades e tem todas essas portas. Tem porta de 91.5 por 2032, nossa, então é 2,3 por 91 centímetros, né? Essa daqui é 2,13 por 83. Ah, professor, eu vou botar essa porta aqui no banheiro, que é de 81 por 2,13. Nossa, professor, mas tá ruim essas medidas. Ok, vamos botar a porta aqui em qualquer lugar? Coloquei. Ah, professor, não gostei do lado, eu não queria que ela falasse. Eu venho aqui na flecha e eu inverto. Ah, professor, eu queria que ela abrisse para fora. Então clica na flecha, ela inverte. Ah, vamos pegar uma menorzinha de banheiro, pegar essa de 72 aqui, ó. Essa tem que abrir para dentro. Ah, professor, mas eu queria do lado de lá. Ah, como é que eu inverto? Você aperta espaço, pessoal, ela inverte a folha. Tá? Então ela acabou colocando para lá. E eu tenho duas portas, então, inseridas nesse projeto. Vamos ver se tem alguma outra porta diferente aqui, ó. Só tem essas portas, né? Ah, vamos pegar uma grandona aqui, ó. Né? Vamos colocar isso aqui como se fosse uma porta de uma sala. Então, ó, aperta espaço e ele inverte. Espaço, inverte. Se eu vir, centralizo na parte interna, ele inverte. Centralizo na parte externa, ele inverte. Então, centralizo aqui, espaço, espaço. Legal. Professor, é isso aqui que eu queria. 3 portas, bem simples e legal. Agora eu queria fazer janela. Então, vamos para a janela. Vamos inserir as janelas. Vamos pegar aqui, ó, tem essas janelas configuradas aqui. São poucas, né? Mas a gente já pode utilizar elas. Tem essa janela de 1,80 por 90. Né? 1,80 é a altura dela. Então, isso aqui é bom para a sala. Então, 90 centímetros por 1,80. Então, eu vou aproximar aqui, ó, e vou inserir. Ele já insere, já desenha ela, então é muito prático. Ah, vou criar uma janela de 40 por 60 de altura. Então, janela de banheiro. Então, vou colocar aqui. Tá? Mas ela é muito pequenininha, pessoal. Eu vou colocar... Será que eu não tenho uma de 60 por 60? Tem. 61 por 61. Aqui, ó. 61 por 61. Vamos pegar uma janela de 1/4 aqui, ó. 1,20 de altura por 90. Né? Vamos pegar uma janela aqui. Legal. Vamos pôr uma janela dessa no corredor. Né? E aí você já consegue, né, estruturar teu desenho. Vamos pegar essas janelas compridas aqui, ó, de 40 por 1,80. Então, umas janelinhas bem altas. Vamos colocar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Então tá aí, né? Um projeto arquitetônico feito bem rápido, bem fácil. Se você for visualizar na perspectiva, né, tudo aquilo que estava desenhado está lá. Se você for nas elevações, leste já está desenhada a elevação, com as janelas, com todas as coisas, oeste, sul, tudo certinho. Agora o que tem que fazer? Você precisa configurar. Certo? Isso precisa ser configurado. Então o que a gente tem? Né? Eu noto que, por exemplo, na perspectiva, essas aqui estão legais. Só que vamos ver a questão de distância? Então vamos para planta. Planta, pavimento térreo. Cliquei no navegador do térreo. Agora eu quero alterar a posição dessas janelas. Ela está 30? Ah, professor, eu queria 20. Então, 20 centímetros. Essa aqui está 80? Ah, eu queria 50, professor. Opa, só que tá. O que aconteceu? Eu tenho que clicar no objeto, né? Eu estou alterando pelo posicionamento desse objeto. Então, errei. Vamos colocar aqui, ó, 25.
Agora, esse daqui eu quero a 50, então 50 para cá. Então agora eu vou colocar esse objeto, eu quero também ele a 50. Então o Revit ele vai aproximando, né, dos objetos. Tá? Então aqui já está configurado. E essa janela, vamos ver. Nossa, estava a 11.75, está no centro. Ok, vamos deixar? Beleza. E essa? Está 1,42 m, então está centralizada. Professor, não, essa aqui eu queria a 60 centímetros. Né? Porque eu quero pôr um armário aqui. Professor, eu queria pôr essa porta aqui também. Eu vou pôr um armário nesse canto esquerdo, então eu vou pegar essa porta e quero que aqui esteja 60 centímetros. Você desloca e ele já altera automaticamente a porta. A janela do banheiro. Vamos colocar zerada? Eu quero colar lá no canto. Você pode, então você coloca zero. Né? Então você consegue alterar essas propriedades. Essa daqui, vamos zerar também? Para ficar nesse ambiente bem próximo. E aqui essa porta aqui, quanto que está de boneca? 12? Não, quero 10. Tá? Então você clica no objeto e ele consegue alterar as propriedades. Então 0,10 de boneca e aqui 60 centímetros. Então agora já está configurado. Tá? Vamos deletar essa cota, que eu não quero saber dessa cota. E essa aqui também não. Quando eu for para a perspectiva, tá todo o desenho já alterado, as elevações sul já estão todas alteradas. Tá? E aí eu venho aqui, nossa, tem uma janela aqui que está baixinha, né? Se eu for colocar aqui, eu tenho a altura do peitoril aqui, se clica na janela e vem as propriedades. Né? Eu tenho nível, tenho a altura do peitoril e a imagem. Aqui eu quero, por exemplo, mudar a minha altura do peitoril. Não quero colocar 90, eu quero colocar mais alta. Vamos colocar ela a 1,40 m. Né? Ela já muda, desculpa, automaticamente. Não, então 1,40 m não está legal. Eu vou colocar 1,50 m. Né? Não é possível cortar a instância de 60% para 1, fora da parede. Eu acho que eu coloquei um valor muito forte. Muito fora, né? Então vou colocar aqui, 1,50. Aqui ele já está mais ou menos alinhado. A minha janela, ela tem de altura, 183. Então eu vou fazer um cálculo aqui. Vou pegar a calculadora. Desse desenho ele está 183. 183 menos mais 0,305. Desculpa. Dá 183 mais o peitoril, que é em milímetros, seria 30,5. 30,5. Tá? Então ela está com 213,5 se for na altura da extremidade total. Né? Quando você clica na janela, você tem aqui, qual que está dando a minha extremidade total? Aqui está dando 2,11. Eu entendi que é 230 e... Quanto que é? Deixa eu ver. Aqui eu já dei o valor errado. Aqui é 2,135, né? Então eu clico aqui. Então eu quero que a minha extremidade seja 2,135. E aí o peitoril já fica alterado automaticamente, 1,52. Você não precisa ficar tentando, né, alinhar. Então você já consegue, pela altura da extremidade, resolver isso. Vamos ver todas as elevações? Oeste, 2,135, sim. Vamos ver o norte. Norte que a gente estava trabalhando, e a elevação leste não tinha nada. Tá? Então, na minha perspectiva, agora está tudo ok. E aí você tem os métodos de visualização. Você clica aqui, então vamos colocar sombreado. Você consegue visualizar, pessoal, o teu projeto. Professor, está muito inclinado. Como é que eu faço para visualizar melhor isso daqui? Eu posso apertar, pessoal, a tecla Shift, né? Eu consigo rotacionar para visualizar esse 3D de outros ângulos, né? E como é que eu faço? Shift e o botão do meio do mouse eu deixo apertado. Se eu apertar só o botão do meio, eu agarro. Se eu apertar o botão do meio mais o Shift, né, ele consegue girar o objeto, né, em várias determinações, várias posições. Certo? Então tá aqui, professor, mas ele está estranho, ele tá nessa vista, né, ortogonal. Tem algum jeito de mexer? Sim, né? Tipo, você tem o modo de projeção aqui, né? Ele está como do lado esquerdo, né? Vamos minimizar gráfica, extensão, câmera, identidade. Então eu vim na visualização. Quando eu venho na visualização, a propriedade que vem para cá é do que eu seleciono. Então eu venho aqui, em gráficos, é isso que eu quero mexer? Não. Extensão? Não. É câmera? Opa, é câmera. É modo da câmera, né? Modo de visualização. Então, quero ortogonal? Não. Eu quero que seja perspectiva, né?
Então, você consegue ver ele com ponto de fuga, né? Você consegue ver o objeto como se fosse uma perspectiva mesmo. Não tem aquela vista ortogonal. Tá? Então, esse está um modo de visualização. E aí depois tem outros dados, né? Fase, essas coisas de que a gente não está mexendo agora. Mas a perspectiva eu acho que ela já fica mais interessante. Ok? Tá, então esse é o modo de visualização. Você pode alterar algumas outras? Pode. Aqui, ó. Se você deixar no primeiro, ele fica em estrutura de aranha. O segundo fica em linha oculta e o terceiro é o sombreado. Né? O quarto são cores consistentes, então ele não tem interferência da sombra. É legal porque fica fácil de você visualizar. Tá? Essa textura, pessoal, que foi configurada na parede. Tá? Depois a gente consegue alterar isso daí. E o último aqui é questão de realista. Realista é o que? Ele coloca a textura que você configura. Nesse caso, é uma casa de bloco de concreto. Né? Então ele colocou lá a configuração dessa textura. Certo? E por último, é a parte que ele calcula a questão do efeito, né, como se fosse uma renderização, que seria uma forma de visualização Ray Trace. Só que o Ray Trace é aquela forma que eu falei para você, que você tem que, se teu computador tiver uma placa de vídeo boa, ele calcula rápido. Certo? No meu caso, como é um modo interativo, eu tenho que deixar um pouquinho de paciência, né, para ele poder carregar. E ele vai cada vez mais, pessoal, ele vai melhorando e filtrando a imagem. Então você consegue ter uma noção das sombras, das texturas e das cores desse material. Certo? Esse é o modo de visualização. Então vamos colocar na parte sombreada, que é mais leve de visualizar. E aqui. Vamos concluir lá no térreo. Voltamos para o térreo. Eu tenho a nossa parede, nossa visualização simples. E aqui eu tenho umas coisas aqui que é bacana. Por exemplo, qual que é o nível de detalhe? Eu estou detalhando ele no nível baixo, então ele não está mostrando muitos detalhes. Né? Se eu mudar aqui para o nível médio, né, ele já vai acrescentando mais detalhes em função do que eu configuro. Se eu colocar aqui no nível alto, né, ele mostraria. Como que eu vejo isso? Se eu pegar, por exemplo, essa parede aqui, ó, essas duas, né, vamos mudar, eu quero mudar isso daqui para uma parede mais configurada, uma parede exterior. Ó, eu já coloquei uma parede aqui que já tem uma espessura diferente, tá? Então ela tem uma configuração, né, mais forte. Professor, o tijolo aqui, ó, parece que ficou a parte metálica ficou para dentro e aqui a parte metálica ficou para fora. Então vamos inverter. Ó, você consegue inverter. Tá? Você clica ali, então toda a estrutura de metal ficou por dentro e a parte de tijolo ficou para fora. Se eu for na perspectiva, né, eu mudei esse material externo. Tá? E em planta, ele já está bem configuradinho. Agora o nível de detalhe está aparecendo bastante. Nossa, mas é porque o nível de detalhe está alto. Né? Se eu quiser simplificar, se ficar muito pesado, eu coloco o nível de detalhe baixo. Ele simplifica o modo de visualização. Então eu sei que tem dois tipos de parede diferentes. Uma parede estrutural, né, com estrutura metálica, que eu já, se você clicar, essa parede básica, né, com tijolo e bloco. E essa parede mais simples. Ó. Então, o legal é que ele já configura automaticamente. Certo? Então vamos deixar no método baixo por enquanto, para ficar mais fácil.